né? Bom, Foucault afirma que a presença do gênio maligno pode representar, assim como diz o Derrida, a loucura, mas não se trata da mesma loucura que foi excluída, né? Então, ele acha que o mesmo sentido de loucura, né? O gênio maligno faria parte de um exercício, segundo Foucault, controlado pelo meditador. Então, seria uma espécie de delírios, mas que totalmente sob controle do meditador. O meditador que comanda o exercício, não é o gênio maligno, né? E a loucura que foi excluída é aquela que está em outro lugar, né? Que não comanda nada. E, com efeito, Foucault afirma que, cito Foucault, se o gênio maligno retoma as potências da loucura, é porque o exercício da meditação excluiu o risco de ser louco, né? Por isso que o gênio maligno é convocado em quarto lugar, né? Depois, lá no final da primeira meditação. O momento em que o meditador pode, então, ser o mestre da sua ficção, né? Por fim, Foucault afirma que, como se sabe, no caminho percorrido pela dúvida, as provas apresentadas serão colocadas diante de suas contraprovas quando Descartes iniciar o caminho percorrido pela certeza, no final do texto. De modo que, uma vez desdobrado o sistema, encontram-se todas as respostas para as questões colocadas. Quer dizer, no final, o Descartes vai desmontar no final das meditações, Descartes vai desmontar esses argumentos que ele apresentou no começo, né? Ao contrário da loucura. A loucura, ele, segundo Foucault, já mencionaria de imediato os seus mecanismos, cérebro perturbado e ofuscado pelo vapor da bilis negra, né? Segundo Foucault, a loucura ganharia tratamento diferente porque ela não é uma prova, mas é uma condição de possibilidade de se exercer a dúvida. No entanto, como Descartes tinha acabado de falar que ele queria refundar o conhecimento em novas bases, né? Como que ele poderia excluir a loucura diretamente a partir de um argumento da ordem do saber? Né? Não poderia, né? Seria incoerente. Então, o que o Foucault diz é que ele fez parecer que era retórico, né? Mas era de propósito, né? Era uma retórica já nesse sentido mesmo, né? Você faz parecer que é um objetor ingênuo, né? Mas, na verdade, é um modo de você inserir aí o viés moral, né, da questão, que é a conotação da loucura na Idade Clássica, né? Tem esse viés moral, era a opção pela desrazão, né? Deu internamento, tal. Bom, o interessante é que, ressalta Foucault, o momento da exclusão da loucura não pode ser explicitado, porque representa uma exceção à simetria do sistema, ou seja, o texto é tão ordenado, né, que a exclusão ela é maquiada, né, justamente para não comprometer, né, esse jogo, né, o primeiro discurso demonstrativo, né. Então, a exclusão da loucura faz parte da sese, né, e os argumentos, né, lógicos fazem parte do discurso demonstrativo. Bom, para Foucault, aí o Foucault vai comentar algumas coisas da leitura do Derrida, né? Para o Foucault, o olhar do Derrida ele está enviesado, né, porque ele se atrela a alguns postulados correntes na filosofia francesa daquele momento, com os quais Foucault não concorda. Ele está falando dos estruturalistas, né? O primeiro postulado é o de que a filosofia está além e, ao mesmo tempo, aquém do conhecimento. Ora, isso é uma coisa que ele não pode admitir, né? Quer dizer, o Foucault não dá privilégio ao texto filosófico.
O texto filosófico, para ele, é um discurso, entre outros. Então, existe o discurso literário, o discurso da ciência, o discurso filosófico, o discurso institucional, enfim. O discurso filosófico ele não é fundador de nada, né? Ele não estabelece essa relação, né? Então, nesse sentido, então, por que ele colocou o Descartes no início do capítulo do Grande Internamento, né? Não porque ele estava dizendo que o Descartes tinha aprisionado os loucos, né? Ou que a filosofia fosse fundadora ou tivesse alguma relação causal com esse acontecimento histórico. Mas ele quer simplesmente mostrar que, dentro da Idade Clássica, né, você tem uma condição que ele vai chamar de episteme, uma condição inconsciente do saber e da produção de discursos que tem uma matriz comum, né? Então, o aprisionamento tem a mesma matriz do pensamento racionalista, né? Nesse sentido que ele quer dizer. Então, o que o Foucault ele vai negar, né, nessa história da filosofia, nesse modo de compreender a filosofia como fundador do conhecimento, né, é que o estudo da filosofia ele seja feito como uma eterna repetição de origem, né, que ele fala, né? Então você é uma repetição sem fim, né, dos textos, né, como se fosse uma repetição estéril que não serve para nada. Então, para ele, não é lógico que ele tem um conhecimento enorme, por isso que ele fala isso. Mas, para ele, você não pode parar nisso. Isso é um primeiro passo, aí você vai além, né, depois. Você vai para a história, né, vai para o mundo. Então. Não vai ficar para sempre, então, repetindo o que ele chama repetindo a origem, né? Bom, então ele fala que, como no modo de entender dele, o Derrida, ele esposa essa forma de compreensão da filosofia, que é diferente da dele, né? Para esse tipo de compreensão, a pertinência do acontecimento histórico ela é esvaziada, né? Porque o acontecimento histórico é exterior ao logos, né? Algo exterior. Então, Derrida não consegue, para o Foucault, entender como que ele pode fazer uma história de um acontecimento histórico, né, que foi o grande enclausuramento. Então, ao abraçar esses postulados, o Derrida, segundo Foucault, toma a oposição razão-desrazão somente numa relação discursiva, lógica, conceitual. Foucault não aceita esse tipo de argumentação, porque, para ele, o discurso nunca é só o discurso. O discurso é constitutivo social, né? Ou, como ele diz no prefácio de História da Loucura, o discurso é, simultaneamente, batalha e arma, conjuntura e vestígio. Do mesmo modo que as meditações não são só uma cadeia lógica de argumentos. A oposição razão-loucura não é puramente argumentativa. Foucault não aceita a omissão da parte, por exemplo, da parte de Derrida de suas considerações sobre a influência da moral na delimitação da normalidade, por exemplo, ou das considerações sobre a psiquiatria, da relação entre a psiquiatria e direito. Ele não aceita que Derrida tenha ignorado suas preocupações da ordem da ética e dos fatos a despeito do que for apresentado, né, por Foucault para sustentar a sua tese, né? É como se Derrida quisesse limitar o texto a uma discussão epistemológica, né? E não era só isso para o Foucault. Ou melhor, era, né? Mas é que, para ele, a epistemologia não se limita só no caso das ciências humanas, né, principalmente,
não se limita a uma evolução conceitual, né, de um objeto. As práticas sociais, elas fazem parte da história das ciências humanas. Então, a prática da grande internação, de certa forma, ela fez parte da história da psiquiatria, né, por Foucault. Porque, se o louco não tivesse sido isolado, né, quer dizer, o Pinel ele só pôde desacorrentar lá os loucos porque os loucos já estavam isolados, né, e desde há muito tempo estavam isolados por uma questão moral, né, não científica, e muito menos para serem cuidados, né, eles passam a serem cuidados depois. Bom, enquanto Derrida admite a anterioridade da filosofia em relação aos demais saberes e se volta para a desconstrução do texto filosófico, Foucault declara, né, negar essa relação de fundamentação da filosofia e prefere se ater à positividade das coisas, segundo ele, onde o discurso filosófico não tem nenhum privilégio na produção discursiva. Por fim, Foucault crê que essa divergência primeira entre ambos é o que motiva a recusa de Derrida em aceitar o seu método, digamos, que ele usa na sua tese. Bom, aí, não sei que horas são, 9h11. Eu queria só falar uma coisa que eu achei interessante, que é o seguinte: a inclusão dessa leitura do Foucault, do Derrida, na França, ela teve uma recepção assim meio, né, por parte dos estudiosos da filosofia cartesiana, né? Quer dizer, poucos foram aqueles que resolveram entrar na discussão entre os dois, né? Então, o pessoal não estava afim de ficar arbitrando, né, e nem tomando posição. Mas, de modo geral, assim, existia um estranhamento muito grande dessas posições do Foucault, né? E demorou um certo tempo, assim, até que as pessoas, os estudiosos, começassem a se questionar, né, sobre isso. Existe algo que possa ser, mesmo que implicitamente afirmado antes do cogito, né? Enfim, gerou uma série de confusões. Mas eu acho que tem uma contribuição que eu achei muito interessante, que é o do Ferdinand Quié, que é um cartesiano super, né, enfim, respeitado, tal. E ele escreveu um artigo que chamava-se O Filósofo e o Louco, comentando essa posição dos dois, né? Mas o artigo foi publicado somente depois que ele morreu, né? Porque justamente ele não publicou, não quis publicar o artigo, né? Só fez circular o artigo entre os seus alunos, tal. E a posição do Alquier é interessante, né, no meu entender, porque ela tem o mérito de reformular um pouco a questão, colocar a questão num outro parâmetro, né? Para ele, assim, o verdadeiro divisor de águas da questão não está na discussão sobre a exclusão da loucura, mas na concepção cartesiana de loucura, né? Focar o problema nesse ponto, para ele, abre uma nova perspectiva, né? Porque, para ele, Foucault e Derrida não discorrem sobre a mesma questão, né? O que está em desacordo, na verdade, não seriam as condições de rejeição da loucura, mas uma divergência no entendimento do que Descartes teria tomado por louco, né? Então, o que o Alquier vai dizer, né? Ele diz que, assim, esquematicamente, né, que existe uma bifurcação, né, nessa interpretação dos dois, e que a loucura, ora é tomada como delírio, ora é tomada como alucinação, né? E que Foucault a tomaria como
alucinação. E Derrida tomaria ora como delírio, ora como alucinação. Mas, não obstante tudo isso, o Alquier fala que não dá para decidir, né? Ele acha que não dá para saber exatamente, né, qual o sentido que Descartes quis dar para aqueles termos, né? Mas o que eu achei interessante é que ele diz, né, ele vai dividir entre leitura A e leitura B. Então, a leitura A toma o louco por um alucinado, e Descartes rejeita comparar-se com ele porque o alucinado não sabe duvidar. Né? O alucinado, eu sou um rei, né? Eu não vou, né? Eu não sei duvidar, né? Ele tem certeza, né? Digamos assim, né? Então ele é seguro, né? Ele não duvida. Então ele não serve como exemplo, né? Nesse sentido, o louco não serve como exemplo porque ele não sabe duvidar, né? Então Descartes não pode se comparar com ele, né? O louco, nesse caso, se engana porque ele permanece prisioneiro dos sentidos, né? Ele é uma vítima dos sentidos, né? Então, ele é um louco de acreditar. Ele é louco de acreditar que ele não é o homem meditando, né? Mas ele é outra coisa. A leitura B, por sua vez, toma o louco por um delirante, aquele que não confia nas suas sensações. Ele as recusa por um delírio imaginativo, né? Então, assim, eu sei que eu estou aqui sentado, mas, na verdade, né? Aí vem o delírio, né? Quer dizer, ele vê que ele está aqui, mas ele delira, né? Ele imagina uma outra coisa. É lógico que essa divisão, se você for falar com um psiquiatra, não tem o mínimo sentido. O Alquier está colocando as coisas assim, numa perspectiva do Descartes no século XVII, né, que não se sabia exatamente o que acontecia, né? Tudo era cogitado, né? Eles achavam que o louco via diferente, entendeu? Alguma coisa assim, né? Então, na leitura B, né, tomando o louco por delirante, pode servir de modelo para Descartes, porque ele vê, né, aquilo que ele é certo, mas ele duvida, né? Não é isso que o Descartes está fazendo, né? Então, no primeiro caso, diz Alquier, sensação e imaginação confundem-se. No segundo, estão separadas, sensação e imaginação, os dois sentidos de loucura, né? Só que Alquier acha que o sentido de loucura que Descartes usa é do delirante, é aquele que separa sentido e imaginação, né? E aí, por quê? Ele acha que... Porque o Descartes fala assim, eles se veem como reis. O Descartes não fala assim, eles se veem como reis, mas eles se creem como reis, né? Então, seria mais uma atividade da imaginação, não um erro dos sentidos, né? Então, daí a preferência do Alquier para a leitura B, né? De qualquer modo, de qualquer forma, o Alquier admite que, de qualquer forma, o Descartes ele fez uma operação que ele chama de elíptica, né? Ele podia simplesmente não ter falado do assunto, né? Segundo Foucault, se ele introduziu para excluir, por que ele falou, então, vai direto logo, né, para o sonho? Não, segundo Foucault, ele fez isso por quê? Porque ele queria inserir uma condição de possibilidade ética ali para o meditador. Para o Alquier é mais sofisticado, né? Ele acha que
o Descartes fez essa operação elíptica porque ele queria separar, ele queria mostrar que dá para separar sentido de imaginação. No seguinte sentido, né? Então, os loucos, eles têm as impressões dos sentidos corretas, mas eles negam essas impressões por um recurso imaginativo. Então, o que Descartes aceita, né, que os loucos duvidem dos sentidos, mas Descartes nega que eles recusem a realidade pelo delírio, né? Então, é como se ele tivesse dividido a atitude dos loucos em duas fases. Uma fase em que o Descartes aceita, a outra que ele nega, né? Então, por isso que ele exclui, né? Para mostrar que o filósofo separa imaginação de sentido. Seria um objetivo, então, epistemológico, né? A exclusão da loucura. Então, resumindo isso, né? Na leitura de Alquier, os loucos têm as impressões dos sentidos corretas, mas negam-na por um recurso imaginativo. Então, a incerteza do louco de não ser tal como ele se vê, a essa incerteza, a essa dúvida, Descartes daria sentimento. Por outro lado, a afirmação do louco de que ele tem um corpo de vidro, a esta afirmação Descartes rejeita. Por isso que, segundo Alquier, Descartes faz uma exclusão elíptica, parcial. Ele exclui a afirmação do imaginário corpo de vidro, mas aceita a primeira atitude, de colocar a questão sensível, de colocar em questão o sensível, duvidar da existência do corpo. Com este comportamento, sim, o filósofo pode se comparar. É o que permite ao Alquier concluir que, vou citar o Alquier, afirmando-se como uma cabaça que o louco se engana, não duvidando que seu corpo pertence a ele, mas ele tem somente consciência de sua afirmação errônea, não da dúvida que a funda. Pode-se, portanto, convidá-lo a sair depois de termos retido a lição que ele nos deu, mesmo sem querer. Né? Quer dizer, o louco não tem consciência que ele junta essas operações. Só o filósofo, o sujeito que o Descartes quer fundar, que pode separar essas duas operações. Né? De quebra, esta análise implícita, que somente Descartes teria lançado mão, teria o benefício de ter mostrado que uma distinção que somente pode ser feita pelo filósofo, no sentido de que o louco não tem consciência dessa separação entre sensação e imaginação, mas só o filósofo pode operá-la, isolando as partes indiscerníveis, mas logicamente discerníveis por abstração. Bom, não é possível saber ao certo qual o sentido exato que Descartes quis dar neste contexto à loucura. Alquier mesmo cita vários exemplos em que esse sentido assume diferença. Então, Alquier foi até outros textos do Descartes procurar se tinha loucura lá. Então, ele foi no discurso do método, nas cartas, no diálogo. Descartes tem até um diálogo, né? Vai procurar loucura lá. E aí ele chega à conclusão que em cada texto tem um significado diferente. Né? Então, no discurso do método, em resposta a Arnaud, deduz-se tratar da loucura como delírio, enquanto que no diálogo, a busca da verdade, o sentido da alucinação é claro. Né? Alquier admite preferir a leitura B, que é a do louco como delirante, porque ela condiz mais explicitamente com a noção da dúvida cartesiana, como um extravagar. Né? Ademais, mediante o exame das cartas trocadas entre Descartes e seus interlocutores, Alquier retira a crença de que Descartes tenha sido acometido por uma espécie de delírios durante sua vida.
não só Descartes, mas também outros filósofos, incluindo ele mesmo, o Alquier. Então, vou citar o Alquier. Eu não penso, seguramente, que a filosofia seja louca, mas eu creio que ninguém se tornaria filósofo se não fosse, em primeiro lugar, um pouco louco. Eu penso que, se ele, Descartes, não foi conduzido por algum sentimento de irrealidade experimentado diante das coisas, ao se colocar questões que a maioria das pessoas razoáveis não se colocam, pois as pessoas razoáveis não são racionalistas, mas sim aquelas que, para conseguir viver e para reencontrar as certezas cotidianas, não têm necessidade, como Descartes, de fazer apelo à razão. Parece-nos, fim de citação, a pedra de toque desse raciocínio, né, do Alquier é a seguinte: as pessoas razoáveis, elas não são racionalistas, né? Nesse sentido, é bem possível que Descartes tenha mesmo experimentado algum desequilíbrio, depois de ter experimentado por um tempo demorado esse exercício voluntário de se desprender dos sentidos, das opiniões, das paixões, etc. Como lembrou Alquier, tal exercício pode assumir consequências um tanto desequilibrantes, quando praticado na crença absoluta de que a razão pode alcançar a verdade, mediante a prática do método certo. O movimento da subida para a crença na verdade, na razão, alternando-se ao da descida constante na desilusão do erro e a reiterada descoberta do limite da razão, pode ser desanimador já para os razoáveis, mas para os racionalistas pode ser desastroso esse movimento, né? Como se o jogo da loucura de crer e de duvidar se revezasse em Descartes. Nesse sentido, ainda que esse quadro psicológico não prove nada, no que se refere ao sentido do texto meditativo, talvez possa explicar que Descartes tivesse propositalmente assumido significados diferentes para o termo loucura, conforme o contexto em que se insere a menção. Numa obra de divulgação, por exemplo, como as Meditações, um sentido mais corrente; em carta para os amigos, um sentido mais real, talvez que ele experimentasse. Por exemplo, Alquier nos lembra que, em carta a Balzac, Descartes confessa que se colocava todos os dias a mesma questão, se ele estava dormindo ou se ele estava acordado, né? Quer dizer, então, nesse sentido, né, de que, talvez, né, ele tenha usado a loucura nas meditações no sentido mais geral, porque era uma obra de divulgação, né? No sentido mais geral, quer dizer, a loucura como desvio geral da época, né? Como desvio moral, né? Como alucinação, mas que ele mesmo teria passado por essa, talvez, segundo Alquier, por essa experiência. Então, por isso que ele usou em vários sentidos em outras obras, né? E nas cartas ele confessa, né, por Balzac, que tinha momentos que ele duvidava realmente se ele não estava louco. Mas, enfim, o que eu queria trazer para vocês era esse resumo do debate, né? Obrigada. Acho que estou louco. Acho que estou louco. Muito bem. Cláudio, muito obrigado, né, por essa prosa tão densa, né, tão cheia de elementos, de cruzamentos, entrecruzamentos, né, que vão ajudando a gente a perceber nuances e, dramaticamente, talvez, chegando a lugar nenhum, né, a ponto seguro nenhum, ao contrário do que pretendia Descartes. Bom, eu não sei se há perguntas da parte de vocês, nós temos algum tempo para isso ainda. Se houver, eu peço que façamos isso rapidamente. Eu acho que o Flaner está sendo indicado ali como alguém que quer fazer pergunta. Não. Só um de cada vez, tá? Porque esse tumulto que vocês fazem não colaboram para o nosso trabalho, a gravação dos meninos aqui, tá bom?
Pode. Você vai falar bem alto? Então tá bom. Só uma dúvida, que ela falou no início, se estiver errado, peço que ela me corrija. Ela fala que o Derrida foi uma crítica ao Foucault pela ausência do trabalho de Freud. Né? Dá para você falar um pouco mais sobre essa ausência? O Derrida traz essa questão? A ausência seria o seguinte, né? Segundo o Derrida, né, o Foucault ele só pôde conceber esses vários sentidos de loucura, né, porque o Foucault nasceu no século XX, entendeu? Pós a psicanálise, pós Freud, né, e que a partir do século XVIII o entendimento da loucura se sofistica muito mais com o nascimento da psicanálise. E que, segundo o Derrida, na história que o Foucault faz, ele não cita muito o Freud, né? Quer dizer, que momento teria que ter citado no final, na terceira parte, né? Então você tem o Renascimento, a Idade Clássica e o que ele chama de Idade Moderna, que para nós é contemporânea. O Foucault ele coloca o Freud, e isso deixou os psicanalistas muito bravos, assim, né? Coloca o Freud junto com os médicos, os psiquiatras, né? Então, no mesmo movimento, né, daqueles que vão tomar a loucura como objeto, vão objetivar, né, como desvio, né, Então, isso... Só que, justamente, a psicanálise ela nasce um pouco para se diferenciar um pouco do que os médicos, dessas experiências, né, que os médicos, desse modo que os médicos cuidavam, né, enfim, davam o tratamento que eles davam para a loucura, né. Nasce numa outra proposta de ouvir, né, de tentar entender justamente uma lógica diferente, né, que teria aquele que tenha um problema mental, né? Quer dizer, não era simplesmente considerar que ele era privado de razão, de sentido, né? Existem métodos, por exemplo, que para a gente não faz o mínimo sentido isso, mas no século XVIII, Foucault descreve métodos de uma psiquiatria incipiente, né, que tentava colocar na cabeça dos loucos a linguagem, porque para eles assim a razão é a linguagem, né, de certa forma. Então, se o louco é a mente, né, ele não é como se ele não tivesse, entendeu, capacidade de articular, né, linguagem. Então, eles faziam exercícios assim, né, com o louco, para ele aprender a falar assim: eu estou aqui na sala, não sei o quê, entendeu? Eu levava ele para passear, entendeu? Ou até de um jeito, por exemplo, faziam aquele método da ducha, né? Então, perguntava: quem é você? Eu sou o rei, não sei do quê. Aí ligava a ducha, entendeu? Aí ele perguntava de novo, né? Ducha fria, né? E aí fazia isso tantas vezes, né? E chega uma hora que ele falava assim: não, eu sou fulano de tal. Quer dizer, como se eles estivessem querendo ensinar para ele, né, através desse método, né, esquisitíssimo, ele a pensar, né, que ele era ele e tal. A psicanálise vai entrar se contrapondo, né, libertando os loucos um pouco desse sujeitamento, né, aos choques, às terapias agressivas, né, e tentando ouvir, né, basicamente ouvir. Só que Foucault coloca tudo junto, isso, no primeiro momento,
né? Só que em outros momentos do livro ele separa, né? Ele vai falar assim, não, então Freud ele traz um novo, né, respiro aí, né, para o tratamento da loucura. Então ele faz as duas coisas no livro. Ele coloca ele junto com aqueles que a sujeitam, né, à loucura, e também aqueles que dão esse novo alento, né? Tanto que o Derrida fala que é um jeito de falar francês, um quiasma, assim. Então existe um discurso paralelo ao outro, né? Esse discurso que faz justiça, segundo o Derrida, ao Freud, e outro que não faz justiça ao Freud. Mas, assim, detalhes da história, não sei. Tem uma coisa, né, que eu esqueci de falar, que é a coisa da